O Ibovespa fechou em alta de 0,51% aos 176.641 pontos, como reflexo do noticiário da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor nos Estados Unidos, com deflação em junho. Em contrapartida, o dólar encerrou a cotação em baixa, 1,05%, cotado a R$ 5,07. Queda se deu com os novos dados da economia mais equilibrado, que reduz a expectativa do governo americano em elevar juros, tendência para enfraquecer o dólar diante das outras moedas. A inflação ao consumidor nos Estados Unidos, portanto, desacelerou mais do que o esperado no mês de junho. O índice recuou 0,4% no período, após uma alta de 0,5% registrada em maio. O recuo nos preços traz um novo cenário para a economia norte-americana, superando as projeções iniciais dos analistas. O comportamento do índice de inflação é monitorado de perto pelo mercado financeiro global e pode influenciar as próximas decisões sobre taxas de juros, inclusive aqui no Brasil. Por aqui, a inflação norte-americana interfere principalmente ao encarecer o dólar, podendo forçar a manutenção de juros mais altos. Para saber mais sobre o assunto, conosco, Vinícius Flores, gestor de investimentos e sócio da Straton Capital. Eu devo dizer Straton Capital One, com aquele 1 ali, ou Straton Capital 1? Straton Capital. Straton Capital One, então, tá bom. Vou te dizer, né? Esses nomes estrangeiros de vez em quando derrubam a gente. Mas vamos lá. Vinícius, o que importa? Por que esse reflexo direto da questão da inflação dos Estados Unidos aqui no Brasil, na nossa bolsa e no nosso dólar? Bom, eu diria que primeiro, principalmente, o impacto de uma inflação menor já era esperado nos Estados Unidos, mas a gente teve um número menor ainda do que a expectativa. A gente tinha uma expectativa que era de em torno de uma queda de 0,2% para o CPI, que é um dos principais indicadores de inflação nos Estados Unidos. Essa queda acabou sendo de 0,4%. Então, não só o reflexo no Brasil, mas em outros países emergentes, mas nos últimos meses a gente vem com uma probabilidade de que o Fed ele aumente as taxas, né? E se ele aumentar, a gente tem, obviamente, uma pressão não só nos ativos brasileiros, mas nos ativos americanos. Então, o número de hoje ele foi muito positivo, foi de fato um número muito bom, um número que marca um possível início de uma desinflação nos Estados Unidos. Com isso, a gente tem um espaço para um Banco Central brasileiro que já estava caminhando para um novo corte de taxa de juros aqui no Brasil. Isso influencia positivamente a Bovespa, assim como outros países emergentes. A gente vê Colômbia, Peru, também se beneficiando desse movimento, e no dólar, é claro, uma queda no dólar quando a gente tem um Banco Central americano que estava prestes a subir as taxas de juros e hoje, com esse número de inflação mais positivo, não precisa mais subir. Como consequência, é claro, taxa de juros lá fora, nos Estados Unidos, sendo menor, a gente tem um real que se valoriza aí frente ao dólar, né? Então, hoje, o dólar operou em queda com relação ao real, a Bolsa brasileira subiu, ativos de risco no geral subiram, justamente por conta desse dado positivo de inflação, que fez com que a taxa de juros de 2 anos nos Estados Unidos caísse, a taxa de juros de 10 anos também. Então, a gente tem um efeito positivo aqui por conta desse número bem melhor do que a expectativa que nós tivemos na inflação americana. Tá, isso é uma tendência, dólar e bolsa deve continuar refletindo essa situação nos próximos dias, ou o mercado tende a estabilizar após essa reação inicial? O que dá para projetar? O mercado é muito eficiente, ele precifica essas coisas de forma muito rápida, né? Hoje, esse movimento na Ibovespa, mercados emergentes, ele já precifica isso de forma muito clara. Outra coisa que aconteceu hoje, o Kevin Warsh, o presidente do Banco Central americano, ele se reuniu com o Congresso testificando, falando sobre onde ele é questionado sobre tudo que ele está fazendo no Banco Central americano. Na nossa visão, uma coisa muito importante que pouco se fala são as mudanças estruturais que o Banco Central americano está passando. O Kevin Warsh ele criou forças-tarefas que estão revisando a forma como a inflação é calculada nos Estados Unidos, revisando o grande balanço de ativos que os Estados Unidos têm,
e na minha visão essas coisas vão ser positivas para a inflação. Então, até o final do ano, a gente deve ter números de inflação aqui nos Estados Unidos que, estruturalmente, pela forma como é calculada a inflação hoje, ela deve mudar e a gente pode ter números menores. Isso aliado a outro ponto, que é, depois de um ano, dá para se dizer que as tarifas todas já apareceram no número de inflação americana. A gente tem aqui dois grandes fatores contribuindo para os próximos meses de inflação menor nos Estados Unidos, o que, se isso se manter, a gente tem uma tendência positiva para Ibovespa, para ativos americanos, assim como Ibovespa agora a gente já está caminhando. Semana passada nós tivemos um dado de inflação bem melhor aqui no Brasil, também acima da expectativa, no sentido de que a gente teve uma inflação menor do que era esperado, ou seja, a gente tem duas coisas se alinhando aqui para desempenho, para um bom desempenho de ativos de risco. Tem uma situação, e aí eu gostaria que você fizesse as duas leituras, né? Se vai prorrogar a questão do tarifaço, o debate é uma situação, se houver efetivamente o debate, o tarifaço é outra situação. O que vocês estão imaginando? A decisão deve sair amanhã, o governo brasileiro, ou melhor dizer, a iniciativa privada brasileira, eu acho que está correndo mais que o governo brasileiro numa tentativa, né, de achar uma solução. O que dá para se pensar nos dois casos aí, com tarifaço e sem tarifaço, a partir de amanhã? Com tarifaço, claramente ruim para ações exportadoras aqui empresas exportadoras no Brasil. Então, citando alguns nomes aqui, Embraer, Tupi, são empresas que exportam muito para os Estados Unidos, são dependentes dessas exportações. No momento que a gente tem uma tarifa, elas deixam de ser atrativas, elas têm que ou diminuir a margem que elas têm sobre a venda do produto ou serviço que é exportado para os Estados Unidos. Então, isso é ruim para essas empresas e, consequentemente, ruim para essas ações. Então, eu diria que no agregado, no dia, será ruim para a Ibovespa, por caso isso aconteça, mas é concentrado não no índice inteiro, mas sim nessas empresas principais que dependem mais de exportações para os Estados Unidos, né? Como esses dois casos que eu comentei. Caso a gente não tenha o tarifaço, aí sim a gente tem um alívio. Acho que aí com certeza pode ter um leve impacto positivo, mas de fato a gente precisa da decisão final do Trump, e aí sim a gente já tem uma reação muito rápida de mercado. Mas eu diria que as empresas elas vão corrigir o que é necessário para que elas consigam evitar essas tarifas. Então, a Embraer, no passado, quando o Brasil tinha sido inicialmente tarifado e as tarifas aumentaram, ela recorreu aos Estados Unidos, conseguiu uma exceção nas peças que ela exportava para os Estados Unidos. Empresas como a Tupi, por exemplo, já tem uma planta no México, então é uma forma de fazer com que a receita saia do México, não do Brasil, e evitar as tarifas. É um debate que, empresa a empresa, setor a setor, principalmente quanto mais importantes esses setores forem para os Estados Unidos, essas empresas conseguem ter um poder de negociação maior. Perfeito. Agora, tem essa situação desse cenário de maior protecionismo por parte dos Estados Unidos. Você fez referência, o ano passado a gente conseguiu encontrar oportunidades para ampliar nossas exportações a outros mercados. O saldo, né, ainda é uma situação, né, porque afinal de contas você amplia os mercados, no futuro você pode ganhar muito, mas nesse momento ainda está muito justo ali, né, o desempenho. O que dá para imaginar se acontecer o pior, que é o tarifaço? Tem mercado ainda suficiente para a gente crescer, para descobrir? Vocês que olham o mercado como um todo, né, imaginam que a gente consegue avançar? O ano passado a resposta foi relativamente boa, dá para se dizer assim, mas tem espaço para isso? Com certeza tem espaço. O Brasil, e na verdade esse é, na minha visão, um dos motivos da gente estar enfrentando essa possibilidade de tarifa, é justamente a gente ter aumentado a comercialização de produtos com a China. O Brasil virou hoje o maior parceiro comercial do Brasil é a China. A gente exporta muito para a China, importa muito para a China. E para entender as tarifas, a gente tem que pensar como o Donald Trump pensa. A China é a inimiga dele, as pessoas se comercializam mais com a China. É claro que ele não vai gostar disso, ele quer trazer o Brasil para o eixo dos Estados Unidos. Então, é uma forma simples de entender as tarifas. No fim das contas, é o Trump que decide. É assim que ele pensa. Esse para mim, é o maior motivo das
das tarifas. Agora, o Brasil já vem expandindo a parceria comercial com a China faz anos, como eu comentei. A gente tem mercado chinês, principalmente para as commodities que o Brasil exporta. Assim como não só o Brasil, todos os países que foram tarifados ano passado, a maior parte deles conseguiu achar outros mercados. A China achou outros mercados, ou então o que ela fazia, e era uma forma de escapar, exportava para o Vietnã, e do Vietnã acabava indo ainda para os Estados Unidos, que tinha uma tarifa um pouco menor. Então, tem forma, sim, há sempre outros mercados a serem explorados. É claro que algumas empresas específicas que já têm exportam muito para os Estados Unidos podem sofrer mais no início, mas são coisas que conseguem ser ao longo do tempo redirecionadas. E é isso que vem acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque a gente está saindo de um mundo que há 5 anos atrás era muito globalizado e a gente está caminhando para um mundo que é muito mais hoje protecionista, os países. O Trump tem essa clara visão protecionista de revitalização da indústria e o mundo está mudando de acordo com isso. Então é um movimento que não só o Brasil, vários países estão passando por isso. Tá. Deixa eu, do ponto de vista de investidores, né, que indicadores e acontecimentos os investidores devem acompanhar nas próximas semanas para avaliar se essa disputa comercial terá efeitos mais duradouros sobre os mercados globais, mercado brasileiro, para onde é que se olha nesse momento? A maior tese que a gente tem hoje no mercado e que está movimentando os Estados Unidos, movimentando o S&P 500, principal índice da Bolsa, a Bolsa de Valores americana, é a inteligência artificial. Então, a tese de inteligência artificial, a gente está diante do maior ciclo de investimentos da história da humanidade, que é na inteligência artificial. Então, eu diria que tem que acompanhar isso muito de perto. Isso está fazendo com que os lucros das ações dos Estados Unidos subam. O maior motivo são as ações, aquelas famosas Facebook pela Meta, Amazon, Tesla. Todas essas ações são as que estão crescendo muito lucros e guiando esse ciclo de investimentos gigantesco que a gente está presenciando. Então, eu diria que qualquer investidor que queira entender o mercado internacional, acompanhar, ele precisa estar diariamente entendendo o que está acontecendo com inteligência artificial. E o que a gente vê hoje é um investimento maciço em infraestrutura, nos data centers que processam as informações e alimentam os modelos que todo mundo usa em dia, como ChatGPT, o Cloud da Anthropic. Então, o que a gente vê do nosso lado é um grande ciclo de investimentos que está longe de estar no fim, e isso vem beneficiando muito o mercado de ações americana. Por outro lado, o que a gente tem é esses altos investimentos fazem com que a gente tenha uma grande concentração nesses ativos e os investidores buscam diversificação. E hoje, onde eles encontram diversificação hoje? Por meio de investimentos em empresas que têm ativos reais, resistente à inflação e ativos de economias simples, né? É justamente em mercados emergentes. Então, não só o Brasil esse ano, mas outros mercados emergentes estão sendo beneficiados por isso. Então, eu diria que em grande parte esse desempenho positivo que a gente teve na Ibovespa esse ano, que se iniciou no final do ano passado, ele reflete essa diversificação dos investidores fora de inteligência artificial. O segundo ponto é, claro, sempre juros, né? Sempre no curto prazo afeta muito o mercado. Hoje a gente tem essa grande questão, se o Banco Central americano vai ou não aumentar a taxa de juros. Se ele aumentar a taxa de juros nos próximos meses, pode ser ruim para os ativos de risco, mas o que a gente está observando e a nossa visão é de que a gente agora, se tudo continuar o curso dessa negociação no Strait de Hormuz, que agora voltou os Estados Unidos a atacar o Irã, irá atacar os Estados Unidos, mas se isso acabar se resolvendo como há 2 semanas atrás estava resolvido, a gente tem um bom espaço para a inflação continuar caindo, o Banco Central americano manter as taxas estáveis como elas estão agora, os lucros das empresas continuarem aumentando por conta desse investimento em inteligência artificial, e a gente tem um cenário muito positivo para ativos de risco. Então, os 2 pontos monitoramento de inteligência artificial e dados de inflação que guiam a taxa de juros americanas e que, obviamente, ecoa ao redor das economias de todo mundo. Vinícius, obrigado a você por fazer essa análise toda para nós aqui e até a próxima. Eu que agradeço.